Vamos agora falar sobre o fígado. O fígado é um órgão extremamente importante do nosso organismo, um órgão grande, e ele tem uma função que é de filtrar o nosso sangue, além de outras funções importantíssimas. Então todo o sangue passa pelo fígado. Tudo aquilo que você consome, seja na forma de medicamentos, plantas medicinais, alimentos, toxinas que entram no seu organismo, tudo isso vai ser filtrado pelo fígado e metabolizado. O que significa? Essas substâncias serão quebradas e transformadas em formas que podem ser absorvidas pelo nosso organismo ou excretadas pelo rim. E aí o sangue passando pelo fígado vai passar pelo rim, onde aquilo que é um excesso, aquilo que é desnecessário, vai ser eliminado. Então por isso essa importância do fígado. Muitas vezes você consome uma substância, seja um medicamento ou uma planta medicinal, e ela vai ter um efeito reduzido no seu organismo porque você tem um problema do fígado e não está havendo a metabolização dessa substância. Ou ela vai ter uma atividade aumentada. Por quê? Porque ela está sendo metabolizada em excesso no seu fígado por conta de disfunções que podem acontecer no fígado. O fígado é um órgão grande, como eu disse para vocês, com alta capacidade de regeneração. Então ele tem dois lobos, um lobo maior, né, uma parte maior e uma parte menor. E nos transplantes de fígado, por exemplo, as pessoas doam parte do fígado porque ele consegue se regenerar. Se não me engano, 1/3 do fígado é suficiente para reconstruir um fígado inteiro. Então é um órgão de alta regeneração, até porque, por conta de, por exemplo, você consome álcool, você mata células do seu fígado. Você toma paracetamol, você mata células do seu fígado. Então ele precisa estar sempre se regenerando e sempre em boas condições para poder fazer um trabalho eficiente para o nosso corpo. Outra função importante do fígado é armazenar reservas. O nosso corpo ele precisa de carboidratos e esses carboidratos serão quebrados na forma de açúcar, de glicose. E essa glicose precisa ser armazenada no nosso corpo. Ela não pode ficar circulando na corrente sanguínea, senão ela começa a se fixar em outras moléculas, em outras substâncias do nosso corpo e causar grande prejuízo para o nosso organismo, que é o que a gente vê no caso da diabetes. A pessoa tem uma glicemia muito alta e aí ela começa a ter proteínas glicadas, como é o caso da hemoglobina glicada, e como é o caso também das neuropatias diabéticas, que é quando essa glicose começa a se fixar nos neurônios e causar prejuízo dos neurônios, como acontece também na retina e outras partes do corpo. Então, glicose não pode circular na corrente sanguínea livremente, ela precisa estar sempre sendo consumida rapidamente. Como nós temos que fazer uma reserva, né? O nosso organismo quer ter certeza que quando a gente precisar da glicose, ela vai estar disponível. Então ele faz reservas. Essa reserva é feita na forma de glicogênio. E o glicogênio é como se você pegasse uma peça de Lego, por exemplo, e fosse juntando vários pedacinhos pequenininhos, várias pecinhas pequenininhas, formando uma peça muito grande. Então o glicogênio é isso, várias glicoses vão sendo ligadas uma na outra, formando uma molécula grande. E essa molécula grande, ela fica armazenada tanto no fígado, quanto nas nossas fibras musculares, na sua maior parte. Então quando você precisa correr rapidamente, tem essa reserva de açúcar nas suas fibras musculares. E para o nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós temos uma grande reserva no fígado. E ele vai sendo quebrado, né? De pouco a pouco ele vai sendo quebrado e liberado na corrente sanguínea de acordo com a nossa necessidade. Esse armazenamento da glicose na forma de glicogênio é mediado por dois hormônios importantes do nosso corpo, que é a insulina e o glucagon. Esses dois eles vão armazenando e retirando essa glicose que está armazenada no fígado. Bom, muitas coisas podem acontecer com o nosso fígado, muitos processos podem lesar o nosso fígado e ele pode sofrer problemas graves. Então nós vamos ver aqui plantas que tanto são importantes anti-inflamatórios para o fígado, então elas estimulam o fígado, regeneram o fígado, são importantes anti-inflamatórios para o fígado, né, combatem esse tipo de problema. Quanto plantas que são estimuladoras da função hepática, ou seja, vão ajudar o fígado a funcionar com mais intensidade, com mais vigor, principalmente pessoas que têm um fígado cansado por causa do excesso de medicamentos, por causa da quimioterapia, por causa do consumo de álcool, o fígado fica cansado, com dificuldade de fazer suas funções. Então, nós vamos ver plantas que são estimulantes e nós vamos ver plantas que são protetoras do fígado, ou seja, elas protegem o nosso fígado para evitar lesões que podem acontecer por conta do medicamento que você toma, por conta de um hábito de vida, por conta de uma cirurgia que você fez e você tem uma
um prejuízo do fígado. Para evitar esse prejuízo, existem plantas? Sim, e nós vamos ver algumas dessas plantas. Eu quero chamar a atenção de vocês para a questão de dois problemas que podem acontecer e que facilmente acontecem com o fígado. Um deles é a hepatite e o outro é a cirrose. Hepatite é todo tipo de lesão, de inflamação que pode acontecer com o nosso fígado. E a cirrose, ela é um tipo de hepatite que vai causando perda da função do fígado. A pessoa fala assim, nossa, o fígado dele morreu. Não é que o fígado morreu na cirrose, não é que ele perdeu parte do fígado. Na verdade, os hepatócitos, que são as células que fazem o fígado, que constroem o fígado, vão perdendo sua função. E aí a gente vai tendo cada vez mais dificuldade de que esse órgão funcione da melhor maneira possível. Hepatite, ela pode acontecer, a gente sabe, né? Hepato, de fígado, e ite, inflamação. Hepatite, inflamação do fígado. Ela pode acontecer por vários motivos, tanto por questões virais, como por questões químicas, como por questões autoimunes, por diversas questões. E a gente tem um grande número de hepatites. Então agora eu quero que você preste atenção, nós vamos nos aprofundar nos tipos de hepatite que nós podemos enfrentar. Hepatite A. O vírus da hepatite A é transmitido por água, por alimentos contaminados ou de pessoa para pessoa por via sexual. Hepatite B. É um tipo de vírus transmitindo principalmente por meio de fluidos corporais, por exemplo, no caso das relações sexuais. Usuários de drogas injetáveis e pessoas submetidas ao uso de material cirúrgico contaminado, não descartável, até mesmo lâminas de barbear ou alicates de unha compartilhados, têm maior risco de contrair essa forma de hepatite. Esse vírus pode ser passado pelo contato sexual, como nós já dissemos, reforçando a necessidade do uso de métodos de barreira, como os preservativos íntimos. Pode ser transmitido verticalmente de mãe para filho, ou seja, na hora do parto. Hepatite C. O vírus da hepatite C é transmitido sobretudo pelos fluidos corporais. Usuários de drogas injetáveis, pessoas submetidas a material cirúrgico contaminado, lâminas de barbear, alicates de unha compartilhados, todas essas pessoas têm uma possibilidade muito grande de receber a contaminação da hepatite C. O vírus também pode ser passado por via sexual, que também faz necessário o uso de preservativos nas relações íntimas. Hepatite alcoólica pode ser causada pelo uso abusivo do álcool, que pode levar a um estado de perda das funções hepáticas, é chamado de hepatite crônica também. É desencadeado porque o álcool vai causar insuficiência hepática, levando as estruturas do fígado a formarem uma estrutura chamada fibrose, que são fibras não funcionais dentro do fígado e, prolongadamente, esse processo impede o fígado de realizar as suas funções normais. Hepatite medicamentosa, muito parecida com a hepatite alcoólica, ela está ligada com o uso de medicamentos que lesam o fígado, como por exemplo paracetamol e medicamentos para tuberculose. Quando a pessoa precisa fazer uso contínuo desse tipo de medicamento, ela precisa de acompanhamento médico para evitar a progressão da doença e, caso seja necessário, deve haver suspensão dos medicamentos. Hepatite autoimune é um tipo de hepatite que está relacionada com o sistema imunológico, ou seja, as células do nosso próprio sistema imune começam a atacar o fígado. Elas produzem anticorpos que acabam combatendo os hepatócitos, que são as células que constituem o fígado. É muito mais comum em mulheres a hepatite autoimune do que em homens, né? Esse processo pode se desenvolver de forma crônica, ou seja, ao longo de toda a vida, ou em períodos de exacerbação da atividade do seu sistema imunológico. Pode também levar a um processo de cirrose se não for tratado adequadamente. Esteatohepatite não alcoólica. É o acúmulo de gordura no fígado, que também é chamado de esteatose hepática. Então o fígado produz gordura e armazena em sua própria estrutura. Esse problema acomete cerca de 20% dos brasileiros e pode evoluir para uma forma inflamatória, que é a esteatohepatite, com o risco disso evoluir para um processo de cirrose, de insuficiência hepática e até mesmo estimular o câncer no fígado.
Esses são os principais tipos de hepatite. Alguns são tratáveis com facilidade, outros com um processo um pouco mais difícil, mas a gente consegue resultados excelentes tratando com plantas medicinais. Como eu disse, as plantas vão proteger o fígado, vão estimular o fígado e vão promover a regeneração do fígado. Então isso é bastante... Isso ajuda muito no processo de controle desse tipo de problema. Como a gente viu, existem vários tipos de hepatite e inclusive a cirrose, que a gente associa muito com o etilismo, né, com o hábito do consumo descontrolado de álcool, também é um tipo de hepatite, causando esse processo que é a fibrose, né? Formam-se fibras rígidas no fígado que comprometem as suas funções e aí com o tempo a perda dessa função vai levando a um estado cada vez mais grave em que a pessoa pode até chegar ao óbito por conta da cirrose. Já a esteatose hepática, como a gente viu, também tem tratamento com as plantas medicinais, num processo tanto de reduzir a produção de colesterol pelo fígado, como de tratar o fígado, proteger o fígado contra a ação dessas gorduras, o que é bastante importante e eficiente. Muitas pessoas já têm alcançado resultados excelentes tratando a gordura no fígado com o uso das plantas medicinais. Agora vamos à segunda parte dessa aula, onde eu vou mostrar para vocês quais são as plantas medicinais que nós podemos utilizar em cada um desses casos. Plantas medicinais para tratamento do fígado. Abacaxi, Ananas comosus. O suco de abacaxi foi testado demonstrando capacidade de regenerar o fígado. Deve ser usado com cautela por pessoas com dificuldade de coagulação. Não deve ser usado em excesso durante a gravidez. Açafrão da terra, cúrcuma longa. Excelente purificador e estimulante do fígado. Potente ação anti-inflamatória, comparável a vários medicamentos químicos. Uso sob orientação médica durante a gestação. Alumã, boldo baiano ou boldo africano. Vernonia condensata. Apresenta capacidade de estimular o fígado e a vesícula. Auxilia o controle da esteatose hepática. Alta capacidade anti-inflamatória. Não deve ser usado por gestantes. Cardo mariano, Silybum marianum. Apresenta capacidade de estimular e proteger o fígado. Importante auxiliar no controle da esteatose hepática. Alto potencial anti-inflamatório. Não deve ser usado por gestantes. Carqueja, Baccharis trimera. Excelente estimulante e protetor do fígado. Considerável ação anti-inflamatória. Não deve ser usado por gestantes. Chapéu de couro, Echinodorus grandiflorus. Ação antioxidante capaz de proteger o fígado contra vários tipos de lesões hepáticas. Não deve ser usado por gestantes. Dente de leão, Taraxacum officinalis. Inibe a formação de colesterol, reduzindo muito o índice de gordura no fígado. Aumenta a excreção de gorduras pelas fezes. Atividade anti-inflamatória e protetora do fígado, mesmo em caso de cirrose e hepatite. Uso sob orientação médica durante a gestação. Erva botão, Eclipta prostrata. Causou proteção do fígado na intoxicação química, restaurou os padrões normais de seus marcadores e ainda estimula sua regeneração. Foi capaz de evitar a proliferação de fibromas na fibrose hepática. Não é relatada toxicidade. Erva de touro, Tridax procumbens. Potente antioxidante e anti-inflamatório, semelhante ao ibuprofeno. Na intoxicação do fígado, manteve os parâmetros bioquímicos evitando lesões. Na hepatite química, foi capaz de recuperar o fígado e promover a proteção dos seus tecidos. Não é relatada toxicidade. Não deve ser usado por pessoas com pressão baixa ou fraqueza cardíaca. Gengibre, Zingiber officinale. Contra enjoos tem excelente ação, mesmo nos casos de gestação, anestesia ou quimioterapia. Como anti-inflamatório, tem significativa ação. Na proteção do fígado, evitou as lesões no uso crônico do paracetamol. Possui ação antioxidante e quelante de ferro. Não é relatada toxicidade. Em baixas doses, pode elevar a pressão arterial. Graviola, Annona muricata. A casca do tronco tem potente ação protetora do fígado contra intoxicações. As folhas tratam icterícia com eficiência. No uso excessivo, a graviola pode causar toxicidade. Seu uso pode piorar casos de Parkinson. Não deve ser usada durante a gestação. Jambolão, Syzygium jambolanum.
Tanto as folhas quanto os frutos têm potente ação protetora do fígado, estimulando sua regeneração. Não é relatada toxicidade. Deve ser usado sob orientação médica durante a gestação. Jurubeba, Solanum paniculatum. Suas folhas e raízes apresentam ação estimulante e protetora do fígado. Possui relevante ação anti-inflamatória. Os frutos podem ser consumidos como alimento desde que cozidos. Em excesso ou por uso prolongado, pode causar toxicidade. Não deve ser usado durante a gestação. Mil em rama, Achillea millefolium. Nas inflamações, inibe 35% do processo inflamatório. Tem ação protetora do fígado em casos de hepatite. Como o estimulante hepático é 3 vezes mais potente que a alcachofra. Em altas doses pode ser tóxica. Não deve ser usada durante a gestação. Pariparoba, Piper umbellatum. Estimulante do fígado, da vesícula, do pâncreas e do baço. É anti-inflamatório e combate febres. Não é relatada toxicidade. Não deve ser usada durante a gestação. Pata de vaca exótica, Bauhinia variegata. Potente antioxidante. A casca do tronco tem ação anti-inflamatória semelhante à do diclofenaco e protege o fígado contra intoxicações. Não é relatada toxicidade. Deve ser usada sob orientação médica durante a gestação. Picão da praia, Sphagneticola trilobata. Ação antioxidante comparada da vitamina C. Ação anti-inflamatória semelhante à da indometacina. Como protetor do fígado, evitou os danos hepáticos, a inflamação, a necrose e a morte dos animais intoxicados com paracetamol, conservando as enzimas hepáticas. Não é relatada toxicidade. Deve ser usada sob orientação médica durante a gestação. Picão preto, Bidens pilosa ou Bidens alba. Ação antioxidante comparada da vitamina E. Ação anti-inflamatória e antitérmica bastante relevante. Muito eficiente em proteger o fígado de lesões químicas e evita fibrose hepática. Não é relatada toxicidade. Quitoco, Pluquea sagittalis. Possui ação anti-inflamatória semelhante a anti-inflamatórios convencionais. No fígado, inibe processos de fibrose hepática. Pode piorar casos de lesão na medula. Não deve ser usado na gestação. Flor da romã, Punica granatum. No fígado, o extrato das flores demonstrou excelente ação protetora, inclusive contra substâncias cancerígenas. Pode ser tóxica em alta dosagem. Não deve ser usada durante a gestação. Rubim, ou erva macaé, Leonurus sibiricus. Potente anti-inflamatório e antitérmico. No fígado, exerce ação estimulante e protetora. Pode ser tóxica em alta dosagem. Não deve ser usada durante a gestação. Saião, folha da fortuna, folha da costa ou corama, Bryophyllum pinnatum. Ação anti-inflamatória comparada à do diclofenaco. Seu suco tem capacidade hepatoprotetora, evitando as lesões e a necrose. Não é relatada toxicidade. Pode causar infertilidade masculina no uso prolongado. Deve ser evitado em caso de hipotireoidismo. Serralha brava, Sonchus asper. Forte ação antioxidante. Como anti-inflamatório, tem ação superior à da indometacina e à da dexametasona. No fígado, apresenta potente ação protetora contra danos químicos. Não é relatada toxicidade.